Tomar uma cerveja caminhando por uma rua de Porto Alegre pode se tornar algo mais caro. Isso porque a Prefeitura estuda apresentar um projeto proibindo o consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas da cidade. Em caso de descumprimento, o secretário municipal da Segurança, Rafael Oliveira, adiantou que irá sugerir uma multa de R$ 500 e o valor dobra em caso de reincidência. A medida foi defendida e explicada pelo titular da pasta em entrevista à Rádio Guaíba desta terça-feira. E foi uma defesa enfática. Vamos ouvir. Nós estamos com um efetivo gigantesco servindo de babá de bebum, de desordeiro. Nós não podemos ter um grande efetivo da Brigada Militar, da Guarda Municipal, para cuidar de desordem. E nós estamos com um grande efetivo que poderia estar combatendo médios delitos e grandes delitos, como o latrocínio, o homicídio, o feminicídio, a agressão à mulher, né, o roubo de veículos e outros tantos. Essa proposta de projeto de lei é o tema dessa quarta-feira no Direto ao Ponto, o podcast de notícias do Correio do Povo. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2020 e eu sou o Thiago Medina. Bem-vindos. Uma eventual lei dessas até que não chega a ser uma novidade. Dispositivos semelhantes existem em vigor em cidades como Chapecó, em Santa Catarina, e também em países como alguns estados dos Estados Unidos, a Espanha, a Austrália, a Polônia e o Chile, por exemplo. Aqui mais perto, em 2017, Passo Fundo, na região norte do estado, aprovou uma lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em lugares públicos. A legislação foi motivada por abaixo-assinados e denúncias feitas por moradores da cidade. A punição aos infratores prevê o recolhimento da bebida e pagamento de multa. Em pouco mais de 2 anos, cerca de 500 pessoas haviam sido multadas. A proibição em Passo Fundo não inclui os eventos realizados em locais públicos com a respectiva autorização para consumo de bebidas alcoólicas expedida pelo Poder Público Municipal. A lei também autoriza o consumo na região de domínio de bares, quiosques, lanchonetes, restaurantes e casas de eventos, compreendendo áreas de atendimento desses estabelecimentos nos limites determinados pelo poder público. Foi, a princípio, uma legislação que, entre aspas, pegou, o que é usado como embasamento pelo secretário da Segurança da capital. No caso de Porto Alegre, quando a gente pensa em bebida e vida noturna, nosso pensamento nos leva quase que imediatamente à Cidade Baixa, um dos bairros mais boêmios da capital, e o foco dos problemas, nas palavras do secretário. Como é inviável apresentar um projeto de lei restringindo o consumo de bebida em apenas um determinado bairro, o alcance dessa eventual legislação, então, seria todo o território porto-alegrense. E isso afetaria, em tese, outras festas, inclusive algumas que vêm ganhando popularidade nos últimos anos, como é o caso do St. Patrick's Day, que acontece em março. No ano passado, por exemplo, houve mais de 15 celebrações relacionadas ao santo irlandês. Alguns desses em outro ponto boêmio da cidade, o bairro Moinhos de Vento. Há, porém, eventos que poderão ser exceções, segundo o secretário Rafael explica nesse outro trecho a seguir. O projeto prevê algumas excepcionalidades, onde o poder público, né, ele pode decretar, ele pode autorizar alguns eventos em determinados horários que seja utilizado a bebida. Então, nós temos que ter uma lei razoável, adaptada à nossa cultura, mas que dê limites. A festa boa, ela tem hora para começar e ela tem hora para terminar. Quando começa a bagunça, é hora de terminar. E é isso que as pessoas precisam entender. Mais cedo, o repórter Eric Halpe conversou com a presidente da Associação dos Amigos do Bairro Cidade Baixa, a Roberta Rosito Correia, que apontou que a lei é um caminho necessário para melhorar a situação do local. Nós somos totalmente a favor, porque está totalmente sem limite o consumo de bebida alcoólica nas ruas de Porto Alegre. Principalmente depois de um certo horário em que os bares, restaurantes fecham, né? Isso, na verdade, nem depende do fechamento dos bares e restaurantes, né? As pessoas estão consumindo
sentando nas ciclovias, nas beiradas de calçada e consumindo bebida. Elas levam de casa, elas passam no supermercado, compram bebida, gelo e ficam consumindo desesperadamente, descontroladamente, né? Pessoas jovens, sem controle, que se encontram alcoolizados quando sai para trabalhar. Eu, por exemplo, saio às 6 horas da manhã, canso de tropeçar em adolescentes menores de idade, uma população jovem, que é preocupante, no meio da rua, totalmente embriagado. E me chama a atenção também, assim, nas madrugadas, o número de pessoas alcoolizadas que causam transtornos nas ruas de Porto Alegre. Eles trancam o trânsito, eles agridem as pessoas que tentam ir e vir nas ruas de Porto Alegre porque eles acham que podem tomar conta das ruas. Eu acho que todo mundo tem o direito de ir e vir, todo mundo tem o direito de usufruir das ruas da cidade. É um direito nosso, é uma conquista nossa, mas tu também tem que respeitar as pessoas que estão transitando. E neste momento, essa lei é extremamente necessária para o bem-estar da cidade e das pessoas que aqui convivem, que aqui moram. Perfeito. E além dessas questões que tu mencionaste, eu acho que também tem um pouco a questão de limpeza urbana, né? Porque a cidade baixa, às vezes, acorda que é uma sujeirama que só. Não, eu acho que assim, eu acho que não é só a cidade baixa, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui ver as obras de revitalização ali da ponte dos Açorianos e eu fiquei impressionada com o número de lixo e garrafas e long neck que tem dentro nos finais de semana. Durante a semana tu encontra lixo, né? Mas assim, um domingo à tarde ou numa segunda-feira de manhã, quando tu passa ali muito cedo, é um desrespeito. É uma obra que acabou de ser entregue para a cidade, né? E é uma obra e que está muito sujo, sabe? Não respeitam a orla no domingo, no final da tarde. Tu não pode fazer uma caminhada, tu não pode andar de bicicleta. As pessoas só conseguem recolher o seu próprio lixo, né? Eu acho muito legal. Viva a Amazônia, viva o Guaíba Limpo, mas vamos fazer a nossa parte, vamos recolher o nosso lixo. Eu não vejo ninguém carregar sua sacolinha e recolher a sua garrafinha d'água, o seu copinho de sorvete. E nós não estamos falando de lugares onde não tenham cestos de lixo, porque a prefeitura fez a parte dela, isso a gente tem que dizer. Todo mundo sabe dizer que a prefeitura não fez, mas nesse caso, tem aonde colocar o lixo. Então, assim, a imundície que a cidade está, não é só culpa da prefeitura, é culpa das pessoas também. Assim, tu leva teu cachorro para passear e não junta o cocô do teu cachorro. Tu toma uma água mineral e toca a garrafinha na boca do lobo, que quando chove, está entupido, e daí inunda a cidade. Agora vem o carnaval, os cestos de lixo que são colocados não são utilizados para colocar lixo. É colocado no chão, e eu sou moradora da cidade baixa, posso dizer, eu tenho que lavar minha calçada 3 vezes por dia, a cada dia que tem carnaval. Tá? Então, assim, essa lei só vem beneficiar nesse momento, porque nós não temos conscientização. E eu te digo assim, fora do país, isso é uma coisa muito normal. Tu não vê pessoas com bebida na rua nos Estados Unidos, tu não vê pessoas com bebida na rua em Londres, entendeu? Tu não vê isso em Paris, né? Em Paris, depois das 10 horas da noite, isso não existe. Né? Então, assim, vamos falar, todo mundo, porque no mundo. Então tá, vamos globalizar isso também, né? Vamos trazer para cá os outros costumes. É tão bom, os costumes de educação, os costumes de liberdade, mas vamos trazer os costumes de educação e higiene para cá também. Claro, é uma questão bastante cultural, né? Porque, como tu bem falaste, parece um senso de responsabilidade individual perante o coletivo, né? Então acho que essa lei ela não pode ser única, ela tem que ser trabalhada com outras questões também, né? Tem que vir de casa das pessoas. Isso, eu acho que essa lei, tu não pode pegar essa lei e largar, né? Vamos proibir, não.
Essa lei ela tem que ser trabalhada com educação nas escolas municipais, e acho que aí abre um leque para escolas estaduais. Acho que ela tem que ser trabalhada com os empresários, né? Acho que ela tem que ser trabalhada com quem vai fiscalizar, porque eu acho que você não tem que sair multando, eu acho que você tem que sair ensinando. Esse é o problema, né? A partir de hoje é proibido estacionar naquele lugar, então a partir de hoje vamos multar. Não, vamos primeiro educar as pessoas que estão acostumadas a fazer estacionamento naquele lugar a partir de uma certa data, sabe? Eu acho que tudo tem que ter um período de adaptação, um período de educação e que seja agir em conjunto, né? Eu acho que isso envolve educação, envolve saúde, envolve conhecimento, envolve divulgação, né? Eu acho que é um trabalho conjunto. Segundo o secretário Rafael, a iniciativa já recebeu o apoio de alguns delegados da Polícia Civil, comandantes de batalhões da Brigada Militar e de alguns promotores do Ministério Público. E dependendo do aval do prefeito Nelson Marquesan Júnior, essa iniciativa será desenvolvida e posteriormente encaminhada à Câmara de Vereadores. Só que isso deve demorar, pelo menos segundo a nota oficial enviada pela Prefeitura já no início da noite dessa quarta-feira. O Executivo explica que não tem posição definida sobre o assunto. Vamos abrir uma aspa. Não há grupo de trabalho ou debate ocorrendo entre as secretarias envolvidas, nem projeto de lei tramitando na Prefeitura. Fecha aspa. Ou seja, diz a Prefeitura, trata-se de uma ideia que ainda está bem incipiente e nem está sendo discutida de maneira oficial internamente. Bem, e caso vingue, esse processo certamente não vai ocorrer sem enfrentamento e oposição. A iniciativa, que como a gente disse ainda nem saiu do papel, já polariza a sociedade. Henry Chmielnicki, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região, já se mostrou contrário e taxou a medida de autoritária. Ouve o que ele falou aqui em entrevista ao Direto ao Ponto. Esse é um assunto que começa completamente torto. Completamente torto. Quando se discute um assunto dessa complexidade, a gente ouve a sociedade, a gente ouve as entidades ligadas, a gente divide as responsabilidades para que quando saia um projeto que atenda já as demandas de todos. Tá? E essa ideia do secretário, ela é uma ideia que começa calcada em preconceitos e com uma visão, inclusive, política, de linha política, onde traz o resgate da família, tradição. Isso não é isso que está em jogo. O que está em jogo na nossa sociedade é a educação. É nós realmente enfrentarmos as questões educando, porque leis nós temos de sobra. E a incoerência, ela é tão grande, de que quando ele faz a manifestação de que os efetivos de segurança ficarão liberados em função dessa ação, dessa lei, ele não se dá conta que esse efetivo primeiro vai ter que fiscalizar. Ele vai sair da operação para cuidar disso aí. Visão é diminuir no curto prazo, não aumentar. E por último, a questão da livre iniciativa. Ou seja, em vez de corrigir o problema na raiz, ele quer interferir na livre iniciativa. Porque ninguém é a favor de venda de bebidas a menores. Essa é uma questão que ele tocou bastante, né? De que são menores de idade bebendo. Mas essa lei, ela não discriminaria pessoas por idade, né? A população inteira seria afetada. Exatamente. Ou seja, esse movimento ele tem que ser de educação. Ele tem que ser um movimento onde supermercados, lojas de conveniência, restaurantes ou qualquer outro não venda menores. Seja claramente fiscalizado nesse sentido. E que tenha comunicação e um exercício
de primeiro, em vez de punir, nós ensinemos. E creio que a balada segura é um exemplo positivo de tudo isso. Tá? É um exemplo muito positivo para a sociedade, onde hoje há uma conscientização bem importante. Então, nós não precisamos de uma lei, nós precisamos enfrentar, como sociedade, essa doença da falta de limites, de não enfrentar a educação como tem que ser, de facilitar. Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar, e não no sentido de criar uma lei focada numa visão, meu entendimento, arcaica de uma sociedade, né? No discurso, em entrevista que ele deu para a Rádio Guaíba, que ontem ele falou que a cidade baixa precisa voltar ao que era no passado. As cidades evoluem, as condições sociais e da própria cidade mudam. Eu tenho 67 para 68 anos. Com certeza, nesse meu aprendizado de vida, eu passei por tantas mudanças que para mim é difícil eu administrá-las. E eu sou obrigado a administrá-las até para falar com minha família, com meu neto, com tudo isso. Então, nós temos que olhar para frente, de nos adequarmos e projetar o futuro. E não querer voltar atrás quando as relações sociais eram outras. Isso é um fenômeno sociológico. Mudou. E é essa visão que nós temos que ter. Ou será que nós queremos, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que as pessoas compram a bebida num saco de papel e ficam tomando na rua, e etc. É isso que a gente quer? É fazer que as pessoas bebam escondido. Nossa categoria, ela se associa a qualquer movimento de educação. Qualquer movimento de educação. Pode contar conosco. Mas nós não podemos apoiar movimentos retrógrados, né, e autoritários. Isso já passou. E nós temos que coibir isso na sociedade. Porque senão, daqui a um pouco, nós esquecemos o que é democracia. E Henri, vocês temem algum certo impacto econômico sobre os bares da região? Claro, porque veja bem, apesar que a cidade baixa, a grande oportunidade não são os bares nem restaurantes, a grande oportunidade são as outras operações que vendem ali, tá? E que eles acabam estacionando o carro cheio de bebidas e coisas assim, não é dos restaurantes, porque os restaurantes acabam perdendo com isso. E esses personagens que estão sendo falados, eles são abastecidos em outras áreas, e principalmente em supermercado perto da região. Que é isso que deveria ser trabalhado. Tá? Quem sabe o mais fácil é voltar o olho para aquele que está legalmente constituído, que paga impostos, etc., que tem uma operação, que dá emprego, do que enfrentar na rua e enfrentar a educação que nós precisamos revisar, que vem de casa. Né? Que vem de casa, não dá para a gente culpar os outros. Na minha leitura, isso incentiva ao confronto, porque toda ação leva a uma reação. E essa medida, ela gera uma reação, ela vai gerar uma reação. E a reação não é, a reação é de ir pra rua, de mostrar mais que faz. E aí é pior ainda. E depois de discutido internamente, se houver um consenso, o projeto ainda precisará ser encaminhado à Câmara de Vereadores, onde será analisado. E só depois de uma eventual aprovação no Legislativo que ele passaria a valer. Aqui vale destacar que 2020 é um ano eleitoral e muitos dos parlamentares deverão buscar a reeleição. Alguns deles, inclusive, vão se candidatar à prefeitura. Nesse cenário, temas polêmicos nem sempre acabam indo ao plenário. Aqui no Correio do Povo estaremos atentos às futuras repercussões desse assunto, mas por enquanto a gente fica por aqui. O Direto ao Ponto de hoje contou com o apoio da Rádio Guaíba e participação do Eric Halpe nas entrevistas. A edição ficou por conta do Israel Mesquita. A gente volta amanhã, até mais.